vocês para o The Power, The Power, né? Não foi, bom, é um orgulho, uma honra enorme, porque o Ricardo veio através do Léo, né, do Léo, eu consegui trazer você lá, a gente negociou tudo. Ele também é um parceiraço nosso, vai estar no staff já do Now, agora em outubro. A Carol também, amigona do André Atier, fantástico Atier, um monstro de palestrante, de filólogo. Então, também é um parceirão do Instituto, tem ajudado bastante o Medeiros, a gente, nas demandas aí do funil de palestrantes. Então, eu acho que vocês estão super bem assessorados do ponto de vista aí de conteúdo, de estrutura, de parceiros, inclusive, aí pode me incluir também. Então, é uma honra ter você, Ricardo, Carol, na noite de hoje. Fechou. Show de bola. Ô, André, tu viu a mensagem que eu te mandei, como que a gente vai fazer a transmissão? Eu vi, vocês estão de parabéns, hein? Muito bom, evoluindo. Muito bom. Vocês vão transmitir do Zoom, vocês já vão transmitir para o YouTube e também para o Facebook. Pro Facebook. Eu tô aqui operando a transmissão para dentro do YouTube. Excelente. Agora, uma curiosidade. Vocês têm usado alguma plataforma de streaming para fazer isso daí? Eu estou usando o Streamlabs OBS. Ah, bacana. Não é gratuito, é pago, né? Esse é gratuito. Bom saber. Depois eu pego aqui, te mando, sei lá, eu faço um videozinho, vejo como que eu consigo fazer aqui, porque a Carol estava perguntando como faz também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar, junto, lógico, porque já são 8 horas, aí depois a gente troca umas ideias. Pode ser? Perfeito. Vamos Carol, só um instante que eu vou liberar aqui, peraí. Tá, eu tenho que apertar transmitir ao vivo aqui pro YouTube, né? Já estava transmitindo ou não? Não, eu coloquei agora. Então começa. Tá carregando. Aqui, ó, você está ao vivo. Beleza. Vou liberar agora a tela para começar, tá? Um instante. No Facebook, né? Vou conferir aqui no YouTube se tá ok já. Estamos ao vivo. Excelente, Ricardo. Excelente, Carol. Show de bola. Estamos ao vivo. Muito bom. Então, vamos começar a live de hoje. Nosso convidado especial é o André Sanches. E eu e o Ricardo, a gente vai conversar com ele aqui sobre liderança empreendedora. Mas antes, eu quero que você, André, fale um pouquinho de quem você é para quem está assistindo aqui ao vivo conosco e quem for assistir depois na gravação também, para ver quem é o André Sanches. Fala um pouquinho mais de você. Obrigadão, Carol. Obrigadão, Ricardo. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Para mim é um privilégio, é uma honra ter sido escolhido aí pela Carol e pelo Ricardo, porque eu consegui trazê-los para o treinamento do Roberto Chiniachik, o negócio de palestras e o The Power, que foi um evento épico. Então, hoje eu estou com o coração explodindo aqui de felicidade de estar junto com a Carol e com o Ricardo. É um orgulho. Bom, vamos lá. Definindo aí quem é o André Sanches, né? Daria para discorrer um bocado aí, mas tentando responder uma pergunta que até para mim às vezes é complexa, Carol. Eu acho que o André é um cara multidisciplinar, multitarefa, um nexialista. Ele não é nenhum especialista e nenhum generalista. Falando super rápido aí de família, formação, enfim. Hoje, no meu momento de carreira, eu sou palestrante, fui executivo de sucesso em grandes empresas do setor financeiro, empresas de tecnologia. Minha formação ela é tecnológica, por incrível que pareça. Muita gente, quando eu falo que eu fiz ciência da computação, já fica de cabelo em pé, já, caramba, não acredito, poxa, achei que era um nerd ali, mas eu tenho um pouco de nerd também, adoro estudar. E aí eu passei pelo setor financeiro, Itaú, Citibank, depois fui diretor de compliance da São Paulo Turismo, fui CEO da São Paulo Turismo, a empresa aqui de São Paulo que cuida do Parque Anhembi e do turismo na cidade de São Paulo. Saí agora em janeiro para esse meu projeto pessoal de palestrante e de mentor, né? Os negócios já vieram caminhando bem, então eu acabei optando por dedicar mais tempo.
Eu sou casado com a Amanda Sanches, já estamos aí com 10 anos de casados, faremos uma viagem aí para comemorar. E temos 2 filhos, o Bernardo, de 6 anos, o Guilherme, com 4 anos. Temos 2 Lhasa Apso, Cacau e Catarina, estão com a gente aí já faz, desde 2010, são 8 anos com a gente. E eu gosto muito do que eu faço. Eu sou um apaixonado por aprender. Acho que eu vou morrer aprendendo e acho que cada vez mais as pessoas, eu gosto de um termo que é o lifelong learning, vão continuar aprendendo e morrer aprendendo. E acho que eu me identifico bastante. Eu adoro ajudar pessoas, empresas. Eu fui consultor, já fui professor, já fui programador, já empreendi, já quebrei, já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro. Então, acho que é uma vasta experiência diversificada que eu acabo colocando, empacotando aí agora, numa forma de palestra, numa forma de mentoria. Então, isso que me agrada, Cá e Ricardo, é ajudar as pessoas com que elas sejam aí líderes, com que elas sejam protagonistas, empreendedores dessa liderança, para que elas consigam o resultado que elas merecem, o resultado que elas desejam. Então, é muito oportuno estar hoje aqui com vocês e falar um pouquinho disso. Se quiserem mais curiosidades aí pessoais, podem perguntar. Moro na Moca, aqui em São Paulo, adoro o bairro, adoro São Paulo pela sua diversidade de oportunidades. Então é isso, cara, tentando resumir aí e se contendo. Vamos falar a questão do empreendedorismo, né? O empreendedorismo hoje está muito forte no Brasil, as pessoas elas estão buscando mais empreender, ter o seu próprio negócio, mas a gente juntar essas 2 palavras, empreendedorismo e liderança, por que é importante essas 2 palavras estarem conectadas? Carol, pergunta importante e eu vou trazer até um contexto aí que eu tenho encontrado, tanto com as pessoas que eu tenho conversado, quanto as empresas e líderes, que de fato eles não têm mais atingido os resultados que esperam, os resultados com que eles são cobrados. Eu tenho visto bastante gente com potencial de ser independente financeiramente, mas que está empacado e chega no final do mês, está ali se matando para pagar dívida, para pagar as contas. Eu tenho visto empresas que têm um propósito bacana, mas não conseguem uma estrutura organizacional, uma governança e fazer com que a equipe trabalhe e as pessoas trabalhem dentro desse contexto. Então, ideias super criativas, produtos, do meu ponto de vista, claro, inovadores, as empresas não têm conseguido a rentabilidade que elas esperam. As pessoas também, falando num contexto familiar, social, pessoal, inclusive, ou até espiritual, tem tido uma cobrança muito grande e uma frustração muito grande. Então, acho que tem uma cobrança, né? A sociedade hoje acaba vivendo essa cobrança em excesso e acaba tendo uma frustração muito grande. Então, acho que é um assunto muito importante da gente falar hoje, que é com que as pessoas tenham, de fato, a liderança que elas precisam em cada um desses aspectos, em cada uma dessas dimensões. E o empreendedorismo, hoje, que você comentou, Carol, hoje no Brasil, ele acaba sendo muito oportuno, acaba aparecendo de fato, porque acaba sendo uma válvula de escape para o grande número de desempregos que a gente tem hoje aqui no Brasil. São dezenas de milhões de desempregados. Uma preocupação muito grande que eu tenho dado palestras para jovens em diversas escolas, organizações. Os jovens, que é a base da pirâmide hoje, eles têm o jovem aprendiz, a busca pelo primeiro emprego. Isso está muito complicado, porque as empresas estão exigindo uma experiência profissional já demasiada e ele não tem experiência, mas também não desenvolveu tanto outras habilidades, outras competências, sejam elas soft skills, tecnológicas, cognitivas. Então, as pessoas acabam vendo no empreendedorismo uma saída para ter o resultado financeiro que ela tem, né? Muito poucas pessoas acabam empreendendo por propósito. Eu tenho visto a maioria empreender para poder sobreviver. Então, porque foi demitido, porque
conseguiu juntar ali um plano de demissão voluntária de alguma companhia, ou ao longo da vida juntou e se aposentou e consegue abrir um pequeno negócio. De fato, é o que tem mobilizado hoje o Brasil. As pequenas e médias empresas respondem por grande parte do PIB brasileiro, e isso é motivo que eu acabo estudando bastante, porque para mim, meu propósito, um dos propósitos que eu tenho é ajudar o maior número de pessoas, e isso acaba sendo no varejo, em grande escala, e eu acabo estudando bastante. Então, empreender hoje, eu pegando aí o gancho na tua pergunta, eu acho bastante oportuno. E aí eu tento trazer as duas, a experiência que eu tive como empreendedor, com os negócios que eu tenho, inclusive hoje, negócios de sucesso e negócios anteriormente fracassados, já quebrei a cara, poxa, tive um tombo financeiro bem grande, eu acabo trazendo essa experiência. E a liderança eu trago do mundo corporativo. Então, para mim, é bem gratificante juntar essas duas palavras de liderança e de empreendedorismo. Você pegar do latim, né, o empreendedorismo, ele vem de entre, que é inter, reciprocidade, e prener, que é o comprador. Então, é a figura do intermediário, né? Essa é a origem do empreendedor. E aí você pega um bancário, por exemplo, ele é um empreendedor porque ele acabava sendo o intermediário entre quem depositava dinheiro e para quem ele emprestava. Então, ele acabava empreendendo num setor financeiro, gerando recursos a partir de recursos financeiros de outro e tomando os riscos. E aí a gente tem no país um contexto de riscos muito elevados, um contexto político de muita instabilidade, e tudo isso está precificado. Na hora de uma companhia vir de fora do Brasil para cá, do exterior, ela acaba colocando isso nas operações dela. Então, a maioria das pessoas que eu tenho tido contato, tido oportunidade, elas têm essa dificuldade, mas ela é inerente do Brasil. E aí eu olho sob a ótica do copo meio cheio. Eu acho que quem empreende hoje no Brasil, a chance dele ter sucesso lá fora é enorme. E aí eu tenho acompanhado muito o movimento de startups. O Brasil tem criado cada vez mais unicórnios, que são startups cujo valor de mercado é acima de $1 bilhão. Então, se a gente consegue empreender num país cuja legislação ela é extremamente complexa, está entre os top 10, se eu não me engano, de complexidade jurídica. Se a gente tem uma diversidade cultural muito grande, se a gente tem uma diversidade tecnológica, o Brasil acaba sendo muito diverso por si só, e isso traz mais dificuldade, mas para quem tem êxito nesse empreendedorismo, é muito mais fácil. Se eu comparar com Estados Unidos, Canadá, que são países aí que têm startups, a própria China, por exemplo, tem sido um grande case de sucesso de produção de unicórnios, os sistemas legislativos, tributários, fiscais, são muito mais simples. Então, o foco acaba sendo só na ideia, no produto, no serviço, na prestação, no propósito daquela startup. Então, empreender acaba sendo mais fácil. Por isso que eu acho que o brasileiro aí tem uma taxa de sucesso muito alta, e a gente tem muita oportunidade. A gente está vivendo um momento muito, muito bom mesmo para empreender. Vide aí as startups que a gente já tem, são os unicórnios brasileiros aí, tem a 99 Táxi, Nubank, a Log, se eu não me engano, o PagSeguro, a gente já tem uns 5, 6 unicórnios, se eu não me engano. Então, tem sido uma oportunidade muito boa. E aí a ideia, óbvio, é juntar as duas, a liderança e o empreendedorismo, ou a liderança empreendedora, para que a gente construa, de fato, líderes de si mesmo, líderes familiares, líderes corporativos de sucesso, e que eles empreendam nessa jornada de liderança. André, falando o tema, né? O tema é liderança empreendedora. Como que você definiria liderança empreendedora? Claro, você falou da liderança, falou do empreendedorismo, mas para o André, o que é ser um líder empreendedor? Vamos lá. Eu falei um pouquinho do que é a definição do empreendedorismo, né? Falando um pouquinho da definição de líder, ele vem do próprio inglês lá, de lead, a figura do líder, que é assim, se você procurar na literatura, você vai achar 1 trilhão de definições. A mais simples, assim, que eu gosto, liderança é muito mais aí do que um título, do cargo, enfim, é uma atitude. E aí é o quê? Condução, para mim, né? A minha definição, condução de pessoas de tal forma que as transformem em equipes e que gerem resultado.
Bom, legal. Essa é a definição que eu tomo como, para mim, a mais coerente, eu acho. Então, qual que é a ideia que está por trás disso? A liderança, a gente vai pegar a própria pessoa, a autoliderança, ou um conjunto de pessoas, transformá-las em uma equipe, e essa equipe vai gerar um resultado, em geral, obviamente, resultados positivos. Tudo bem, a gente pode ter exemplos de resultados negativos. Bin Laden forma lá a sua equipe, vai explodir o Pentágono nos Estados Unidos, enfim. Mas, em geral, o propósito é positivo, tá? Ele, por exemplo, ele teve sucesso numa equipe que gerou um resultado ruim, mas para ele o resultado era positivo. A liderança empreendedora, diferente, por exemplo, de uma liderança situacional, você tem as situações, você se adapta. A liderança, ela exige do líder, tanto do líder, principalmente do líder, mas também do liderado, uma capacidade de empreender, de inovar, de se reinventar, independente do contexto. E aí eu gosto muito de trazer lá o do Albert Einstein, que é insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer ter resultados diferentes. Então, você pega o líder, um pai líder, por exemplo, poxa, ele não está conseguindo êxito ali com o filho, eu passo isso, por exemplo, aqui em casa. Poxa, não quer fazer lição, não quer estudar, não quer ir para o hospital fazer um exame, enfim. Eu vou precisar inovar, eu vou precisar ser criativo, eu vou precisar ser flexível, eu vou ter que empreender esforços de forma que sejam criativos, inovadores, que me tirem do lugar comum de líder e tragam um resultado mais do que esperado, que é só ser um pai com um sucesso. Então, a liderança empreendedora, nesse caso, é eu ir atrás dos recursos necessários, sejam estudos, conhecimento, seja soft skills, seja o que for, para que eu, André, consiga criar um mini empreendimento de sucesso naquele meu resultado, naquele meu plano. Então, para mim, a liderança empreendedora acaba sendo caracterizada por eu trazer os elementos de empreendedorismo dentro do contexto de liderança. Eu citei o exemplo de pai com filho, mas você pega contextos organizacionais, por exemplo, desafios que eu passei por fusão de duas grandes empresas, Itaú e Unibanco. Por mais que eu fosse um executivo ali, um líder, ou pelo cargo, ou pela influência que eu exercia nas pessoas, eu não podia usar só o conhecimento que eu tinha até então, porque o desafio é novo, é um novo projeto. Um novo projeto tem início, meio e fim de algo inovador, que nunca foi feito antes. Então, por exemplo, uma fusão Itaú e Unibanco nunca tinha acontecido antes. Então, vai exigir de todas as pessoas e principalmente dos líderes, que tem que ter visão, que tem que ter engajamento, motivação, um empreendedorismo da própria liderança. Senão, ele não vai conseguir atingir o resultado que ele espera. Então, o líder vai ter que identificar mudança, vai ter que criar novas oportunidades, que todas essas são características do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele desenvolve algo novo, ele idealiza, ele coordena, realiza projetos. Então, eu vou idealizar aqui um time novo, eu passei por isso, né? Eu tive um time, acho que tinha 8 pessoas, e a gente fez uma fusão com um outro time, e vieram, acho que mais 12 ou 13 pessoas. E aí era um time novo, e não bastava simplesmente eu ter as mesmas habilidades, fazer a mesma gestão com que eu já vinha fazendo. Tudo bem, eu podia mudar de estilo de liderança para um estilo mais colaborativo e depois mais liberal, por exemplo, mais democrático e depois mais liberal. Esses são os estilos, mas eu tinha que empreender a realização de coisas novas, porque a equipe estava muito fragilizada. Então, você sai da zona de conforto, você muitas vezes desconstrói conhecimentos de liderança que você tinha até então para empreender novos conhecimentos, para empreender novas jornadas. Acabei estendendo um pouquinho na tua resposta aí, Rick, mas eu acredito que deu para ter o contexto. Me corrija aí se eu estiver errado. Tranquilo, pode fazer a pergunta, Carol, se você quiser fazer agora. Show de bola, André. Olha só, eu gosto muito de desafios, né? Então, eu quero desafiar quem está assistindo aqui este vídeo. Vamos criar um desafio
para quem está assistindo no dia a dia, né? Que tipo de desafio a pessoa ela pode fazer para conseguir ser uma líder melhor, um líder melhor? Qual o desafio que você poderia criar agora para a gente lançar aí para as pessoas que estão assistindo? Uau, adoro ser desafiado e adoro propor desafios, Carol. Muito bom, muito bom. Bom, eu acredito que as pessoas vão poder, cada um vai ter o seu contexto, mas eu acho que as pessoas vão poder olhar o seu próprio contexto e pegar qual a dor que mais esteja latente nesse momento e que ela queira resolver. Então, por exemplo, pode ser algo pessoal, e aí ela vai ter que só exercer a autoliderança. Pode ser algo mais corporativo, então, alguém aqui que seja gerente de uma companhia, coordenador em alguma empresa, em alguma organização, ou até um negócio próprio, e aí ela vai querer empreender a liderança nessa jornada. Pode ter algum desafio de gestão de pessoas, algo relacionado, tá? Um desafio que eu até passei recentemente, até mais relacional, tá? Alguém que não esteja muito bem com o cônjuge, vai ter que empreender alguns esforços ali relacionais, então vai ter que ter uma liderança, vai ter que empreender conhecimento e habilidades de liderança e situação também com esse relacionamento. Então, cada um vai ter uma dor ali que mais esteja latente, tá? O que eu vou propor, e aí já entrando um pouco aí no método, enfim, que eu gosto de utilizar bastante, é que a pessoa se desafie em uma semana, tá? Então, já estou dando o time aí do desafio, tá, Carol? Em uma semana, você investir o teu tempo nesse conhecimento e nesse desafio. De 1 a 2 dias, você investe na clareza e na consciência dessa tua necessidade. Então, você explora mais, é uma etapa mais exploratória. Você está trazendo uma consciência, um conhecimento, você tá criando na tua mente como se fosse um quebra-cabeça e você vai tentá-lo deixar o mais completo possível. Nem sempre todas as peças estão disponíveis, claro, e quanto menos peça, melhor é a tomada de decisão, né? Mais difícil é a tomada de decisão. E aí você vai ter a visão. Então, você vai trabalhar muito a parte da visão. Qual a visão que eu quero desse problema? Qual o problema atual que eu tenho hoje e qual a visão que eu quero ter desse problema daqui 7 dias, para que ele seja resolvido. Aí, você vai fazer o seguinte, por mais 2 dias, você vai levantar possíveis soluções que você hoje não faça. Então, tem muita gente, poxa, eu estou aqui, não tenho tanto, eu preciso de um pouco mais de protagonismo, eu preciso de um conhecimento técnico. Você vai fazer uma avaliação das suas competências, uma avaliação de cenário, quais os teus parceiros. Então, ali você está montando, como o Roberto chamou muito isso de war room, né? Você vai montar ali o teu conjunto de habilidades, como se fosse uma análise SWOT, as tuas fortalezas, os teus pontos que você precisa de melhorar, os teus desafios e eventuais caminhos que você possa trilhar para você poder fazer exercer essa tua liderança. Pode ser você ter que demitir alguém, enfim, tem várias situações, né? Na verdade, todo dia a gente é líder ou lidera alguma ação ou até mesmo uma reação, né? Então, por 2 dias, de 1 a 2 dias, consciência, de 1 a 2 dias, planejamento, e aí, de 1 a 2 dias, execução. Então, ali no planejamento, você identificou, olha, eu tenho uma deficiência aqui que eu não estou compreendendo de fato o meu parceiro, meu sócio, por exemplo. Já entendi, esse é o meu calcanhar de Aquiles, eu só vou avançar, a gente só vai ter êxito nessa companhia se eu liderar esse meu relacionamento. Os outros 2 dias, bom, o que o cara é bom? Ele é bom no operacional, ele é bom no administrativo, ele é bom no core business e eu sou nas áreas de suporte. Então, você fez o levantamento. Por mais 2 dias, você vai fazer o quê? A execução desse teu plano. Poxa, então eu vou fazer uma reunião, vou levar para um café, você vai montar as suas estratégias, o teu war room, e você vai fazer o quê? Nesse terceiro passo, nesse terceiro período, você vai avaliar a evolução. E aí você vai aprender com os erros e você vai retroalimentar esse teu plano de execução, para que você tenha mais 1 a 2 dias para você fazer novamente. Porque tudo na vida é empírico. Quer dizer,
Tem vários processos que são repetitivos e tal, mas a maioria das coisas que a gente realiza na vida é empírico, é algo novo, é algo que a gente precisa de alguma forma medir, ter o resultado e ver se esse resultado é satisfatório ou não. Então, de repente, no caso de uma companhia, poxa, eu vou fazer um treinamento com uma equipe, ou eu vou ser um líder ali mais liberal, mais democrático, por exemplo. Eu já entendi que essa é a minha deficiência, porque de repente eu sou um líder mais autoritário, então eu vou marcar uma reunião com a equipe e vou tentar ser liberal. Poxa, depois eu vou medir isso. As pessoas se abriram mais do que eu esperava, elas tiveram um maior engajamento na reunião, ou não, elas ficaram pior, foi pior, elas ficaram mais caladas do que as reuniões que eu fazia. Então, você vai medir os resultados dessa atuação de liderança para retroalimentar o teu planejamento. E aí você ir corrigindo a rota. Porque o destino você já sabe, o objetivo você já sabe. Você quer ter o sucesso com o teu filho, com a tua esposa, com a tua companhia, com o teu conjunto de liderados. E aí, muitas vezes, as pessoas não medem e não retroalimentam esse sistema empírico. E isso daí é o que eu tenho visto. Assim, eu fiz um treinamento, apliquei e não deu certo. É bom não dar certo às vezes, é bom dar errado. O que é ruim é ficar em cima do muro, não ficar com aquela dúvida, nem deu certo e nem deu errado. Poxa, para onde eu corro? Né? Às vezes, dar errado é muito, muito bom, é positivo, porque você tentou, não teve êxito, mas você teve uma confirmação. Você conseguiu entender que aquela tua atitude, ou aquela tua ação, aquele teu treinamento com o time de vendas, ou aquela demissão, por exemplo, foi positiva ou foi negativa, porque de repente foi embora no conhecimento técnico. Então, você reavalia e com isso vem um aprendizado. Então, acho que até para falar um pouco do sucesso que acho que eu tive profissionalmente falando, e acho que eu só consegui atingir o topo da carreira corporativa, porque eu acabei fazendo muito isso. Eu errei pra caramba. Hoje em dia eu erro também, poxa. E vou errar, espero errar mais uns 60 anos aí de idade, pelo menos. Mas eu sempre estou olhando para o erro e a pergunta é, o que eu aprendo com esse erro? Quais ações o André tem que mudar para que eu não erre novamente? E outra, eu tento aprender muito com o erro dos outros, que aí é melhor ainda, você paga um preço menor, porque você está aprendendo com o erro alheio, né? O custo é menor. Então, era isso que eu queria aí trazer do desafio. Carol, faz sentido para ti aí de 1 a 2 dias para cada etapa? Então, recapitulando. A primeira, não sei se você está escrevendo aí, tomando nota, mas depois a gente pode fazer um post no Insta aí. Primeira etapa, você vai definir qual que é a mudança da liderança que você precisa, né? O contexto, primeiro, o contexto da liderança e onde você quer chegar. E aí tem que ser algo um pouco mais curto, né? Não dá para falar, hoje eu sou analista sênior e quero ser diretor da companhia em uma semana. Quer dizer, dá, mas as chances são menores, claro. Vai exigir muito mais esforço, um conjunto aí de habilidades no desenvolvimento de curto prazo. Então, o primeiro é você ter a consciência de onde você está e onde você quer chegar com a liderança e em qual âmbito que ela está relacionada, liderança financeira, corporativa, familiar, enfim. O segundo passo é o planejamento do que você vai fazer de diferente, de ações, de conhecimento, de parcerias. O terceiro é a execução e o quarto é a reavaliação e retroalimentação. Então, de 1 a 2 dias para cada ação, em uma semana a gente consegue completar o ciclo e consegue avaliar se ele foi bem sucedido ou não. Faz sentido, Car? Faz sentido, Rick? Todo sentido. André, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal que está nos escutando, que vai assistir depois essa live, eles já têm um bom exercício para fazer em uma semana, né? Mas o mais legal desse exercício, se a pessoa não se deu conta, é que isso passa a ser um processo contínuo, porque se toda vez você retroalimenta, você tem a oportunidade de melhorar cada vez mais aquilo que você está fazendo. E aí vai minha pergunta. Como essas pessoas que estão com esse desafio agora, sabendo que vão entrar durante uma semana, mas que pode surgir e naturalmente acaba surgindo essa oportunidade de melhorar cada vez mais, como elas podem manter o foco sendo um líder empreendedor? Boa, muito boa pergunta, Rick, muito oportuna. O ser humano, ele funciona muito
a base dos incentivos, né? Aí eu tenho feito até um treinamento bem recente com o Roberto, com a psicologia da liderança. Então, são as tais das carícias, né? As carícias positivas, negativas. E o ser humano ele é muito voltado para reconhecimento. Então, acho que o líder, para ele manter essa motivação, ele vai poder... depende do contexto, tá? Que ele está inserido, mas eu vou dar alguns exemplos que acho que vai ficar bastante claro para quem estiver nos assistindo, Rick. Se ele está numa autoliderança, então eu quero parar de procrastinar e estudar mais. Então, eu estou trabalhando basicamente a liderança do André nas ações que ele vai empreender. Eu vou medir isso, eu vou ter um resultado, ele foi positivo, legal, eu continuo, então eu vou fazer carícias para o André, vou fazer reconhecimentos ao André para que ele se mantenha motivado. Mesmo se for algo ruim, eu vou aprender e vou continuar esse ciclo. E eu começo a entender que esse ciclo me leva para uma evolução pessoal permanente. O Jerônimo Temer, se eu não me engano, usa acho que esse termo, EPP. Eu gosto bastante. Evolução permanente pessoal. E aí você vai entendendo que isso te abre muito mais oportunidades. Acho que a física quântica até explica um pouco disso. Eu conheço pouco, mas é uma área que daqui a um tempo eu quero me aprofundar um pouco mais. Mas começam a abrir novos universos, possibilidades infinitas que você vai poder escolher de fato, que você vai poder criar, co-criar. Então, isso por si só você vai conseguir te manter motivado, tanto as carícias quanto as novas possibilidades que vão se abrindo. Então, poxa, eu parei de procrastinar, sei lá, na academia ou nos estudos, onde for. Eu dei um salto, eu evoluí pessoalmente. Isso me motiva a falar, poxa, se eu conseguir dar esse primeiro passo, eu consigo um segundo, consigo um terceiro. E daí começam a vir todos os outros itens que muitas vezes o ser humano, ele também tem necessidade. Aí você vai ter um melhor relacionamento com o teu filho, com a tua família, você vai ter um melhor salário, uma melhor remuneração. Você começa a ter acesso a outros restaurantes, a outros círculos de amigos, que vão te trazer mais conhecimento e isso vai te evoluindo. O cuidado que tem que tomar é a pressão demasiada em cima disso, porque a sociedade, assim, a gente vive numa sociedade muito louca, aqui toda hora tem que ser tudo bonito, tudo postado, aí vão falar de influência, né, com a Kai no Instagram, e, poxa, tem que ter foto bonita e conteúdo bonito, poxa, então parece que ninguém pode errar, e pelo contrário, pode errar, não tem problema. Torna-se até mais humano, né, a relação com quem segue aí nas mídias sociais. Então, isso acho que acaba ajudando bastante. Num contexto corporativo, por exemplo, o líder conseguiu trazer em uma reunião, por exemplo, nesse desafio aí de uma semana, ele conseguiu fazer uma reunião mais produtiva. Sei lá, que ele tem ali um exemplo, 10 pessoas na equipe, as pessoas trouxeram mais ideias e, consequentemente, se motivaram a ter uma abertura maior com esse líder. Então, ele também vai ter mais insumos para ser reconhecido, tanto do ponto de vista da equipe, quanto do ponto de vista de resultado, porque ele vai conseguir certamente trazer resultados melhores para a gerência que ele se encontra, para a empresa, depende do nível ali, mas para a área que ele se encontra. Então, ele vai conseguir bater meta, vai conseguir ter um salário maior. Então, isso consegue motivá-lo também dentro desse contexto. Então, eu acredito que muito da resposta, Rick, e aí não tem certo ou errado, porque cada um tem a tua própria motivação. Mas se eu pudesse eleger 2 pilares aí, eu falaria isso. As carícias que ele pode fazer nos liderados e nele mesmo, tá? Carícias positivas de reconhecimento, de mérito, de levar ali as pessoas da equipe para um almoço, para um jantar, para uma confraternização, ou aquele reconhecimento público, né? E aí gentileza gerando gentileza, energia gerando energia boa, liderança gerando nova liderança, para ele poder se motivar. Eu acredito nesses 2 pilares. Muito bom. André, para quem agora precisa não contratar, mas ter um líder na sua equipe, como identificar um líder? Quais características, qual personalidade diante de várias pessoas com um talento bom, só que como escolher o líder ideal, o líder certo para o que você quer? Cá, beijo para ti. Excelente pergunta, excelente.
A maioria das empresas acabam contratando pelo conhecimento técnico e demitindo pelo comportamental. Isso é uma constatação, e infelizmente, tá? A gente está evoluindo muito, as áreas do RH têm evoluído bastante. Eu tive no Conar RH faz umas 2 semanas, mais ou menos, e é uma feira, acho que é uma das maiores feiras de RH aqui no Brasil, e tem mudado muita coisa, tá? Tenho visto bastante trabalho de inteligência artificial, Big Data, entrevistas, currículos às cegas para aumentar a diversidade nas empresas. Então, acho que é um caminho que a gente está a passos lentos evoluindo, tá? O maior, acho que talvez um grande divisor de águas para se contratar esse líder, lógico, hoje em dia ainda, mas está mudando, né, pelo que eu te falei, em plataformas de Big Data, de inteligência artificial, elas conseguem trazer candidatos melhores, baseado ali em palavras-chave, em vários algoritmos, tem até habilidades de vídeo, né, que são detectadas, a face da pessoa, e aí ele vai trazendo mais elementos para poder otimizar a grande massa de candidatos para passar pelo funil. E aí, lógico, vale assim olhar o líder que trouxe muito resultado, e hoje não é só currículo, felizmente isso está mudando, tá? Tem até empresas que já nem importa muito, acho que Google era um dos exemplos, nem importa muito qual que é a faculdade que a pessoa fez, mas sim os resultados que ela conseguiu. Então, acho que a sociedade está passando muito essa transformação, eu gosto bastante. O currículo é legal, é bacana, eu particularmente até tive uma felicidade de estudar em escolas de primeira linha, mas, poxa, tem pessoas que nem estudaram e são cases de sucesso, empreenderam, são CEOs de grandes companhias, e estão fazendo uma grande transformação, né? O Eduardo Lira, por exemplo, CEO da Gerando Falcões, por exemplo, é um dos exemplos que eu trago. Então, o resultado hoje tem sido cada vez mais visto. E dificilmente, Carol, você consegue ter resultados e resultados perenes e de longo prazo se você não tiver atitudes de líder, atitudes de liderança, tá? Claro que aqui eu estou falando, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Para eu contratar um pintor, puxa, se for só o pintor e não for o pintor coordenador, tudo bem, eu vou olhar ali, vou focar mais no técnico, mas eu estou dependendo da tua pergunta que eu vou precisar de alguém que vá fazer gestão de pessoas, seja 2, 3, 400, 1.000, 2.000, né? Então, acho que o primeiro indício que eu trago para ser usado em achar esse melhor líder, dentre 1 milhão de currículos que as empresas às vezes recebem no LinkedIn, por exemplo, você olha lá, aplica algumas vagas, 2.000 inscrições. É humanamente impossível alguém passar uma peneira decente ali, né? Então, olhe os resultados, tá, que esse líder conquistou. As empresas que ele passou, os desafios que ele venceu, e aí os desafios do ponto de vista de liderança. E as pessoas também, então, os profissionais também estão aprendendo isso. No currículo mesmo, eu tenho feito bastante mentoria nesse contexto de carreira, as pessoas têm redesenhado o seu próprio currículo para tirar atividades e colocar resultados. Então, isso também facilita as companhias, as empresas, as pessoas de contratarem melhores líderes. E aí, não tem jeito, tem que ir para uma segunda etapa, tá? Que você vai tentar trazer um pouco da avaliação do líder em algumas dinâmicas. Ver se a pessoa... E aí, grandes líderes, se tivesse que falar 2 qualidades, alguém que é orientado ao futuro e tem atitude positiva. Isso você consegue ali, com algum grau de assertividade, tirar de algumas dinâmicas. Só que aí já exige um investimento, você já precisa deslocar pessoas, então depende um pouco também da quantidade de recursos que a companhia vai ter para contratar esse líder, para contratar esse profissional. Uma outra coisa que acho que dá para trazer também é um pouco da prova social. Hoje em dia, as mídias acabam ajudando bastante, né? Então, um grande líder, um grande palestrante líder, certamente ele vai ter alguns depoimentos lá que vão corroborar, que é a prova social, de que ele é um bom líder. Então, eu tenho visto empresas que publicam, e eu gostei bastante, a B3, a Bolsa, né, antiga BMF Bovespa, e agora a CETIP, fizeram a fusão, criaram a B3, e eles elegem lá, de tempos em tempos, um grande profissional, e um cara de tecnologia, eu não conhecia ele.
ele foi super reconhecido pela equipe, o vídeo dele foi para a internet. Pô, você quer prova social melhor do que essa? Aliás, uma prova corporativa e social, né? Porque depois os amigos comentaram, toda a equipe comentou, e de fato o cara era muito outstanding, assim, muito, muito ponto fora da curva. E foi legal, porque a própria companhia reconheceu e os próprios amigos e pessoas reconheceram. Então, dá para usar também, hoje, felizmente, aí com o artifício das mídias digitais, das mídias sociais, o artifício da prova social também, tá? Mas, assim, de novo, é difícil, cara, de você ter plena certeza ali de um conjunto de 10 pessoas, qual que é a que se comunica melhor, que vai evoluir pessoas, porque ali ela não vai ter tanta oportunidade de desenvolver pessoas, por exemplo. Então, algumas habilidades você consegue ver, comunicação, legal. Então, ele expôs uma ideia de forma clara, objetiva, direta, ele criou empatia, ele perseverou, porque numa dinâmica, sei lá, aquelas que tem que fazer torre, um monte de coisa, não deu certo, ele ainda continuou, perseverou, trouxe as pessoas, ele acreditava em si. Então, você consegue avaliar essas qualidades, mas algumas, principalmente as relacionadas ao desenvolvimento dos seus liderados, nas dinâmicas é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas já é um pouquinho mais difícil. Tá? Mas é uma excelente pergunta. Legal. Agora você falou de como atrair líderes, né? Mas se fosse dizer assim para nós, por exemplo, eu e a Carol, como líderes, o que você diria para a gente assim, ó, se vocês tivessem que se preocupar apenas com 3 coisas, quais seriam as principais coisas que nós deveríamos ter de fato para sermos líderes empreendedores na prática? Líderes empreendedores na prática. Olha, eu vou trazer para vocês um dado. Eu fiquei surpreso, tá? Eu tive acesso faz uma semana nessa pesquisa. É uma pesquisa da McKinsey. Eu adoro a McKinsey, trabalhei com eles no Itaú, uma consultoria global aí, executiva muito, muito boa. E eles mediram lá nos Estados Unidos, na Europa, as horas trabalhadas em 2016 e o quanto que isso ia mudar ou não em 2030, tá? E a competência que mais vai mudar é a que vai exigir habilidades tecnológicas. Então, para ser um líder hoje, empreendedor, ele vai ter que entender de tecnologia e vai ter que ser digital. Não tem jeito. Assim, se eu tivesse que dar a primeira dica, o meu embasamento, eu já estou falando qual que é ele ser um líder digital, é ele ser um líder com competências tecnológicas. Ah, André, mas então você está falando que ele tem que ser um programador de bits e bytes? Não, pelo amor de Deus, não. Pode ser, se ele quiser, lógico, se estiver numa área de tecnologia, numa empresa aí, e grandes empresas hoje têm a essência tecnológica, né, por trás disso, mas não necessariamente, tá? Eu até li, acho que a matéria era do Estadão, se eu não me engano. Grandes líderes, entre aspas, analógicos, já estão sendo demitidos, já estão sendo mandados embora, porque são pessoas que não entendem essa nova geração, não entendem do digital. E você pega, hoje em dia, o mundo mudando para uma maior mobilidade, as companhias permitindo home office. Como que você vai ser líder de uma equipe, muitas vezes multicultural, equipes na Índia, em Singapura, nos Estados Unidos, que você tem que usar recursos como esse que a gente está usando agora? Poxa, a gente está numa, como se fosse uma reunião aqui. Eu estou entendendo, pela fisionomia da Carol, se ela está entendendo a minha resposta, se não está, se está feliz, se não está legal, do Ricardo também. Então, essas habilidades o líder vai ter que ter, e às vezes é mais difícil ainda, porque no digital ele vai ter que desenvolver novas habilidades para que ele consiga depreender de seus liderados, de sua equipe, coisas que no ambiente físico ele consegue ter. A linguagem corporal, por exemplo. Tinha até uma amiga minha, coach, que foi fazer curso de microexpressões faciais. Poxa, mas eu perguntei lá, mas Claudinha, por que isso? E ela falou, porque como eu sou coach, eu estou fazendo muito uso do Zoom e de ferramentas como o Zoom, eu preciso de maior quantidade de recursos, conhecimento, tecnologia, o que for, para eu entender o que o meu coach do outro lado está passando. E a mesma coisa vale para o líder. Então, se eu tivesse que dar assim, uma sugestão,
O líder empreendedor do futuro, ele é uma pessoa com competência tecnológica. Ponto. Isso, para mim, eu assino embaixo e não abro mão, tá? E não porque eu tenha formação tecnológica, tá? Também eu gosto bastante, sou antenado bastante, mas acho que por essa pesquisa da McKinsey, eu não sei nem se eu consigo compartilhar a tela aqui, eu acho que eu consigo, aí o pessoal consegue ter até uma ideia aqui, deixa eu ver. Aí vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui. Dá para ver aí, Carol? Dá para ver, Ricardo? Tá. Legal, show de bola. Sim. Show de bola. Bom, ela está em inglês, mas a gente traduz alguns termos aqui para quem não tiver muita familiaridade. Então, aqui está os Estados Unidos, nessa parte da esquerda, na parte da direita, a Europa. E aí, o que é bacana, porque como eles têm muitos dados, estatisticamente é muito relevante essas pesquisas. O Brasil tem caminhado bastante, estatística é uma área que eu gosto muito, Big Data também, e você consegue trazer modelos que são muito mais assertivos, usando estatística ou modelagem estatística. E aí você olha aqui as habilidades, né? Habilidades físicas e manuais. Ela caiu, vai cair nos Estados Unidos e na Europa também. E aí a resposta já está dada, porque as máquinas vão trabalhar para a gente, seja porque é serviço braçal, seja porque até é um serviço não tão braçal, mas muito operacional. E aí, operacional, põe um robô para fazer isso daí, como cases do IBM Watson, que já faz com muita assertividade processos jurídicos básicos, análises jurídicas muito básicas. Então, os advogados, então vai acabar a profissão do advogado. Não estou falando isso. Estou falando que vai sobrar tempo para o advogado fazer trabalho de qualidade. Aí habilidades cognitivas básicas também vai cair um pouco. Por quê? Porque as mais avançadas vão crescer, as sociais, as emocionais. Por isso tem um monte de gente, poxa, vamos entender inteligência emocional. Lógico. Por quê? Porque cada vez mais a resposta está na gente, nos humanos, nas pessoas. E as pessoas vão conseguir resultados se elas se conectarem muito bem com pessoas. Então, o segundo ponto que eu vou trazer é que o líder empreendedor, ele é muito bom de pessoas. Ponto. E aí, só para finalizar aqui a análise desse estudo, as competências tecnológicas hoje, elas vão mudar 60 pontos, 60% em relação ao existente hoje. Então, a gente está falando em 11 anos, eu, André, deveria entender 60% mais de tecnologia. E na Europa é 52%. Então, tudo bem, é uma boa representação, traz uma boa representatividade esse estudo dos Estados Unidos e da Europa. Acho que são bem representativos. Deu para ter uma ideia aí, Ricardo? Carol? Assim é sim, assim é não, a convenção continua. Bom, e acho que isso aqui, para mim, me traz uma reflexão muito boa. E aí, se eu tivesse que dar as duas pistas aí, Rick e Carol, e a quem estiver nos assistindo, entenda um pouco mais de pessoas e de tecnologia. Você tem que entender, e aí não é eu entender pessoas assim, eu sei o nome, eu sei onde moro. Poxa, é de fato conectar, assim, importar com a pessoa. Os melhores líderes que eu vi até hoje foram os que de fato valorizaram pessoas, entenderam as necessidades, conseguiram estabelecer uma conexão íntima mesmo, trazer intimidade, porque ali é como se fosse uma cebola, né? Eu gosto muito da figura da cebola. Você tem uma casca, mas ali dentro mesmo, no interior da pessoa, você tem qual que é a real necessidade dela, qual que é a agenda oculta daquela pessoa, por que aquele camarada não quer ir na reunião na sexta-feira, e você vai descobrindo, e você vai saber que, poxa, é aniversário da filha dele, pô, motivo mais do que plausível, mas o cara vai inventando desculpa, porque às vezes o líder é chato, vão pôr um saco, poxa, eu já faltei na semana passada, eu estou desconfortável de falar que é o aniversário da minha filha, e a gente entra numa paranoia, mas no final do dia são só pessoas, tanto líder quanto liderado. Então, se eu tivesse que comentar aí, Carol e Rick, entenda pessoas e entenda a tecnologia. Muito bom. Gostei dessa pesquisa, esses estudos aí que você trouxe para a gente, com exclusividade.
Tem que ficar antenado, né, cara? E hoje, aliás, até uma complexidade hoje em dia tem tanta fonte de estudo e felizmente tem muita que não é confiável, mas felizmente tem muita confiável que a gente até fala, poxa, às vezes até fica numa sinuca de bico, poxa, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Mas de fato, assim, eu tento usar as que sejam aí mais representativas possíveis. E aí quando a gente olha, você falou de pesquisa, né? Voltando um pouquinho, né, de empreendedorismo. Poxa, no Brasil, olha como é um prato cheio da gente ter uma liderança empreendedora e transformar esse país no que a gente acredita, né? 26% tem uma pesquisa do IPEA lá, que 26% dos jovens estão em desemprego. Poxa, se essa galera já está começando desmotivada no mercado de trabalho, a chance ele vai ficar muito pelo salário no final do mês. Ele quer um emprego, quer um trabalho, um emprego, não quer trabalho, né? Que mais? Uma pesquisa do Globo, 56% dos trabalhadores estão insatisfeitos. Por isso essa busca incessante por propósito, por ter uma maior conexão com a própria empresa. E aí muitas startups, voltando, elas são muitos cases de sucesso porque elas trabalham muito propósito. Você reúne um conjunto de pessoas, lidera essas pessoas com o mesmo propósito. Eu vou citar um exemplo que eu trago até do próprio Roberto Chiniachik. Nós somos coordenadores dos staffs. A gente mobiliza 85, 90, 100, 120 pessoas. São voluntários, é gratuito, não tem remuneração. E aí o que acontece? Eu vejo brilho no olho dessa turma que trabalha 3, 4 dias seguidos, chegando 6:30 da manhã, 7 horas, saindo 11 horas da noite. É um brilho no olhar que muita gente do corporativo que eu vi que ganhava 15 mil, 20 mil reais por mês, não tem. Não tem. Por quê? Porque está o propósito. Então, por isso que as startups acabam tendo muito sucesso, porque elas se envolvem ali inicialmente na formação, primeiro dos fundadores, depois dos sócios investidores, anjos, quem está ali mais próximo, eventualmente até familiares, amigos, é muito do propósito. Por isso que a chance de sucesso acaba sendo um pouco maior dos colaboradores que vêm logo na sequência, porque eles estão trabalhando no propósito. Então, se você tiver um propósito muito bom, se você for um líder de propósito, que entenda pessoas e tecnologia, vai voar. E além de ter bem claro o propósito, é também deixar claro para a sua equipe, né? Porque nada adianta você ter um propósito e a tua equipe não entender. E como você citou, vocês lideraram ali várias pessoas com brilho no olho no evento. Por quê? Porque todos eles sabiam do propósito de vocês, todos eles estavam conectados com este propósito. E aí vocês chamaram líderes que buscavam este mesmo propósito e se conectaram, né? Então... Eles replicavam, Carol, é isso mesmo. Os líderes, que a gente montou uma estrutura lá, uma governança, porque quase 100 pessoas não dá para... Você tem que ter ali uma organização mínima, mas eles replicavam o mesmo modelo. Show de bola. E assim, já aproveitando nisso, a gente sabe que nem todos os dias a gente acorda motivado, a gente não tem essa mágica de estar todos os dias motivados, mas a gente pode sim trabalhar para a gente conseguir pensar de forma positiva no nosso dia a dia, né? Diante de uma equipe, se você ver uma pessoa que não você percebe que ela não está motivada, que ela está naquele dia que tudo está negativo, de que forma um líder pode melhorar essa situação? Show, muito boa pergunta, cara. Vou dividir lá em 3, tá? O primeiro é que André, eu dou graças a Deus que todos não acordam felizes todos os dias, porque senão o mundo ia ser um saco de viver. De novo, a pergunta é para quê? Não é desafio, né? Eu sou muito motivado a desafios, eu gosto bastante e acho que a superação dos desafios é que traz muito mais motivação. Então, o primeiro trecho aí da tua pergunta, eu dou graças a Deus, felizmente, que acordamos de forma diversificada. Tem dia que você acorda legal, tem dia que você dormiu mal e acorda legal também, tem dia que você dorme muito bem e acorda da pá virada. Né? E aí as pessoas vão para o trabalho, vão lá para as atividades delas,
algumas mais motivadas ou não, e aí o líder, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que ter essa percepção, essa leitura, esse scanner da sua equipe, e aí até por isso a brincadeira que eu falei, times gerenciados remotamente, como é que você vai identificar um caso como esse que você trouxe para a gente? Como é que você vai saber? Pô, olha a dificuldade, e aí para mim o que é legal, poxa, pelo telefone eu vou ter que entender, eu vou ter que ler como que está essa pessoa, uma voz mais baixa, e aí eu vou fazendo as comparações. Poxa, mas a Carol, ela tinha um tom de voz mais alto, estava sempre feliz, aconteceu alguma coisa, legal. Então, o primeiro ponto é o líder, ele tem que ter essa capacidade, e eu tenho que ter, veja bem, ele tem que desenvolver, né? Então, eu não tenho, não sou líder, desisto. Não, são competências que você vai sempre aprimorando, sempre. Não dá para falar, eu sei ler pessoas. Por quê? Porque viram novas tecnologias, viram novas pessoas. Eu estou falando até socialmente, tá? Hoje em dia você tem lá o LGBTQ+. Poxa, como é que eu vou lidar hoje com casais do mesmo sexo, vão adotar? Poxa, olha o contexto psicológico de um casal desse, por exemplo, né? Estava até falando ontem com um amigo pessoal de tentativa de filhos e tal. É uma agenda pessoal que traz uma dificuldade, uma complexidade uma complexidade maior. Então, o líder ele precisa querer ter e desenvolver essa habilidade de leitura. Bom, eu li, identifiquei e vi que o meu liderado precisa de alguma ajuda. E aí é um pouco da figura da cebola, né? Eu fui descascando, eu entendi. Quando você consegue fazer esse processo de forma construtiva, de forma conectada de fato com o teu liderado, você vai achar aquela agenda oculta, você vai chegar no núcleo da cebola e entender qual que é a raiz daquele problema. E aí depois, acho que para mim a parte mais difícil é fazer essa ir descascando, desenvelopando, entendendo, tenta por um lado, não deu certo, tenta por o outro, tentou nesse momento, não deu certo, tudo bem, daqui meia hora, 1 hora, 2 horas eu vou tentar de novo, tentei hoje, não deu certo, amanhã eu vou tentar de um outro jeito no café ou no almoço, eu vou usar os artifícios que eu tiver ali, os recursos, as estratégias, para eu poder encontrar de fato onde que está a dor do porquê que aquele cara não está sendo produtivo, do porquê que não tem, porquê que está desconectado do propósito da empresa, da área, do objetivo, da meta, enfim. Depois, acho que a parte fácil, cara, aí é resolver, entender a situação e montar um plano de ação para sair daquela situação. Então, eu já peguei casos de alcoolismo na empresa, já peguei casos de abuso, por exemplo. Então, assim, a agenda pessoal, ela é difícil, tá? Mas é ela que te deixa mais improdutivo, mais desmotivado, e você tem que chegar nessa agenda de uma forma ou de outra. E aí é muito tato, às vezes você tenta por outros colaboradores ter mais informação para poder te ajudar naquela decisão. Então, se eu tivesse que falar, o caminho das pedras, eu acho que desenhar estratégias, tentar, às vezes, recuar, avança um pouco mais, recua, no descascar essa cebola para achar o core ali, o núcleo daquele problema com o liderado. Depois, aí, acho que a parte mais tranquila é a parte mais de montar a saída, né? E aí, óbvio, precisa trazer criatividade, muitas vezes, precisa um pensamento fora da caixa, algum pensamento de solução de problemas, às vezes, mais complexos, né? Isso que eu falei, de bebida, por exemplo, dependência de drogas, acaba encontrando bastante coisa. Legal, André. Vou dizer, se a gente deixasse, a gente ficava aqui umas 3, 4 horas só fazendo perguntas e escutando você falar, né? Bora. Não, porque eu ia provocar, porque eu ia provocar vocês e ia querer saber o estilo de liderança da Carol, do Ricardo, são mais autoritários, ia expor algumas situações, a gente ia fazer bastante brincadeira aqui. Então fica até a provocação da gente continuar aí no próximo dia, falar de estilos de liderança, por exemplo, estilos pessoais aí de liderança. A gente pode até trazer alguns cases aí para estudar conjuntamente e fazer uma live bacana também.
Show de bola. Sabe que esse bichinho do Roberto Chiniachik picou eu e a Carol, né? Esse negócio de ter ganhado o prêmio fez algo pra gente que, enfim, estamos inclusive trabalhando num grande projeto e que já tem data marcada. Por Show de isso, nesse bola. momento, data marcada, vai vendo. Eu vou falar agora com o povo que está nos assistindo. O que acontece? Eu e a Carol começamos um projeto e neste projeto se juntou o Alexandre Santucci, que também estava lá no evento, e estamos direcionando para todos os líderes que querem crescer nessa área, nessa era digital. Você já disse que o cara tem que ser o cara, né, da tecnologia. Então é para esses caras que nós vamos falar aqui. No dia 14 de outubro, em um lugar que ainda a gente não definiu, das 19 às 22 horas, nós faremos um evento aí na cidade de São Paulo. 14 de outubro, eu já vou até 14 de outubro. eu já vou até provocar, hein? Dependendo do espaço, eu consigo para vocês. 14 de outubro, eu acho que eu Show. consigo, hein? Beleza. Tá? Então, para avisar, voltando, né, para esse povo aí, 14 de outubro estaremos em São Paulo, no evento das 19 às 22. Então, você, líder que está nos vendo aí, se você tem se esforçado, mas não sabe como ter sucesso, tem tomado ações que não estão gerando resultado algum, tem estado precarregado e desgastado com a burocracia, processos de atividades, não sabe usar as técnicas e ferramentas que você tem disponível, não tem sido consistente e nem tão pouco persistente nessa comunicação, a causa disso é porque, muito provavelmente, você está fazendo escolhas erradas. E são essas escolhas que nos levam a ter sucesso. Ficamos constantemente abalados com as consequências e não sabemos lidar com diversas circunstâncias. Consequentemente, não temos a visibilidade que tanto almejamos nas redes sociais. Mas como o problema tem solução, e os dias estão contados, porque a data já está marcada, nesse dia, então, dia 14 de outubro, nós apresentaremos as estratégias para se ter sucesso na era digital. E vamos ajudar esses líderes que estão nos vendo a traçar o caminho para o sucesso, tornando-se líderes de si mesmo, superando os desafios que eles têm pela frente, sem perder a essência, né, tão importante de sermos quem somos de fato, e a se posicionar nas redes sociais para vender uma imagem ou o próprio negócio nessa era digital. Então, neste evento, apresentaremos a esse pessoal que queira estar presente quais são os segredos revelados para criar um negócio de sucesso. Carol, agora é contigo. Show de bola, hein? Olá, Ricardo. Então, para quem quer adquirir o seu ingresso, exclusivamente entre em contato conosco, porque vai ser um número limitado de vagas. Então, já deixa reservado lá, dia 14 de outubro, das 19 às 22. Pode me mandar uma mensagem no direct do Instagram, que é Carol Meyer, ou no do Ricardo, falando que tem interesse em adquirir o ingresso, e a gente conversa lá para a gente deixar guardado e reservado a tua vaga. Que show, excelente iniciativa, Carol, Ricardo, estão de parabéns, hein? Muito bem. O Santucci também tem sido fantástico lá, a gente está em alguns grupos comuns, ele tem sido parceiraço ali e um grande protagonista. Então vai sair coisa boa para quem estiver nos assistindo aí. São três feras formadas por um dos maiores palestrantes do Brasil, nosso mentor, Roberto Chiniachik. Vai sair coisa muito boa daí. Eu já vou me inscrever agora, cara. Já vou mandar mensagem para vocês. Esse evento eu não perco. E, obviamente, para vocês, contem comigo aí também. O que eu puder ajudá-los, vai ser um prazer e uma honra. Até pela cidade aqui em São Paulo, serão muito bem-vindos. Show de bola. André, muito obrigada pela participação na live, por ter aceitado nosso convite e por ter passado este conteúdo aqui incrível, tá? E a nossa gratidão por ter participado aqui conosco. Cara, eu que agradeço. Ricardo também, eu que agradeço. A vocês, talvez, que ainda não me conheçam e quiserem conhecer o meu trabalho, em todas as mídias aí eu tô como André R. Sanches, S-A-N-C-H-E-S, então Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, vocês me encontram, então tá bem tranquilo. Hoje o Google facilita bastante. Mas para quem ainda não é tão digital, tem um cartãozinho, eu entrego pessoalmente também. Mas para essa pessoa ainda, a gente vai recomendar essas estratégias e esse evento do dia 14 de outubro. Show de bola.